Pesquisa Meia Ideia, divulgada hoje, revela que 70% das pessoas que têm conhecimento do caso Master acham que o STF perdeu credibilidade. Olha, a Meio é um veículo progressista. E se ela, a pesquisa, admite o que nós já desconfiávamos, isso prova uma coisa: a narrativa de que está tudo bem na Suprema Corte Brasileira acabou de ser destruído. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história na fonte. Meio Ideia. Caso Master prejudica a credibilidade do STF. Vamos entender melhor isso daqui. A reportagem é da Júlia Tchetia. A terceira rodada da pesquisa Meia Ideia, divulgada nesta quarta-feira, revela que a maioria dos brasileiros ainda não tem conhecimento claro sobre o escândalo do Banco Master, que envolve membros dos três poderes. No levantamento, apenas 48% dos entrevistados dizem conhecer o caso. Olha, é uma vergonha, né? Mas isso revela como o Brasil é. Esses 48% que hoje têm ciência do caso Master são pessoas que se informam melhor, têm TV a cabo, internet e tudo mais. O restante, essas pessoas que ainda não têm conhecimento, se informam pelas mídias, pelos canais abertos, né? Globo, Record, SBT. Como a gente tem visto nos últimos dias, a Globo abriu a porteira e bate todo dia nessa tecla do escândalo do Banco Master e do STF. Não tem como os dois ficarem desgrudados nessa altura do campeonato. Agora, essas pessoas que não se informavam vão começar a tomar conhecimento desse caso antes de assistir a novela, o Big Brother, seja lá o que a Globo passe. 30% afirmam que talvez tenham tomado conhecimento, mas não têm certeza. E 22% alegam não conhecer o caso. Entre os que declaram conhecer o episódio, o STF aparece como principal instituição associada ao escândalo, citado por 35% dos participantes. Já 21,3% ligaram o caso ao governo federal, 17,9% ao Congresso e 25,8% a todos os poderes. Além disso, novamente, entre os 48% que dizem conhecer o escândalo, 69% avaliaram que a credibilidade da corte saiu abalada, contra 17,1% que acharam que ela foi preservada e 13,1% não souberam responder. Embora o caso Master ainda não tenha alcançado toda a população, o Supremo tem permanecido no centro do debate político. Como eu acabei de dizer, quando esse escândalo começa a passar no Fantástico, no Jornal Nacional, essas pessoas que ainda não tinham conhecimento, com certeza ficam informadas, né, do que está acontecendo. Especialmente após condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista. Os dados da pesquisa também indicam que a maioria do eleitorado não admite que tenha havido uma tentativa de golpe de Estado. Você vê que essa tentativa de golpe de Estado aí é outra coisa que não colou. No levantamento, Meia Ideia, 54% dos entrevistados dizem não acreditar nessa possibilidade, ao passo que 39% afirmam que Bolsonaro planejou o golpe,
deve ser os eleitores do Lula. Outros 7% não sabem. Nesse ambiente de maior polarização em torno da corte, marcado pelo caso Master e pelas reações à condenação do ex-presidente, a pesquisa também mediu o impacto eleitoral desse cenário. Para 44% dos entrevistados, candidatos ao Senado que defendem o impeachment de ministros, o Supremo tem mais chance de receber seu voto. Já 15,5% avaliam que essa posição diminui a possibilidade de um apoio a um postulante. 33% dizem que não altera e 7,5% não souberam responder. A pesquisa eleitoral Meio Ideia está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o protocolo BR 00386/2026-Brasil. Foram feitas 1.500 entrevistas representativas em todo o Brasil entre os dias 6 e 10 de março de 2026. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. Olha, a Meio Ideia também divulgou hoje uma pesquisa para presidente e a Quest também, mas esse não é o nosso foco do vídeo, nós vamos ficar nessa história da queimada de filme do STF. Agora eu vou te mostrar reportagem da CNN Brasil. STF é a instituição mais associada a caso Master, diz Meio Ideia. Pesquisa entrevistou 1.500 eleitores entre... Agora eu quero te mostrar o vídeo dessa reportagem da CNN Brasil. Depois eu comento. De quem exatamente vai analisar essa questão, hein, Isabel Megg? Olha, quando a gente fala de Banco Master, eu vou trazer aqui uma pesquisa para a gente já chegar no Telcuri. Deixa eu caminhar aqui para o telão para poder compartilhar essa pesquisa com vocês. Quando a gente fala de Banco Master, é incrível como é um assunto democrático porque respinga em todo mundo em Brasília. É Poder Executivo, é Poder Legislativo, é Supremo Tribunal Federal. Após as mensagens mais recentes vazadas e que até a defesa quer compreender, a Clarissa já contou isso pra gente, de que maneira foi a seletividade disso, entendeu? Se foi vazado tudo aquilo que chegou até algumas pessoas, ou se vazaram seletivamente para proteger nomes, por exemplo, de dentro do Congresso Nacional. Vamos ver aqui esta pesquisa? A quem associa o escândalo do Banco Master? Uma pesquisa feita pela Meio Ideia perguntou várias coisas para os entrevistados. E uma das coisas foi, quando você pensa no escândalo do Banco Master, você associa a quem exatamente? Segundo o levantamento, 35%, olha aqui, associam ao Supremo Tribunal Federal. As investigações sobre o banco de... Olha, com toda a operação de guerra para abafar esse caso e esconder alguns magistrados envolvidos com Daniel Vorcaro, isso não adiantou de nada, já que, como eu volto a dizer agora, essas notícias começaram a ganhar a grande mídia, a mídia que até pouco tempo atrás apoiava as decisões desses ministros. Apoiavam quando era para colocar o Bolsonaro na cadeia, judiar dele, aí tudo bem. Agora, né? E Daniel Vorcaro. 21,3% governo federal, ou seja, o governo ficando até na frente do Congresso neste caso. 21,3% governo federal. Congresso Nacional, 17,9%. E todas as anteriores... Você vê isso aqui, é muito sintomático, né? O sintoma da brasileira do brasileiro. Olha, eu acho que é todo mundo que apareceu antes aí, não salva ninguém. 25,8%, mais que quem respondeu apenas Congresso e mais do que quem respondeu apenas governo federal, porém menos do que Supremo Tribunal Federal. E isso aqui é interessante porque, além de trazer a temperatura do que é esse grande escândalo, revela também o quanto a rede social pauta, Telcuri, aquilo que é dito sobre um escândalo, a maneira como fazem os recortes, como compartilham as mensagens, e isso pauta o sentimento das pessoas. A verdade é que não tem como esconder mais esse escândalo, todo mundo já caiu na boca do povo, né? E as atitudes também dos ministros, né? Poder 360 também destaca a pesquisa Meio Ideia e traz também o destaque no gráfico onde mostra que o STF é o mais enlameado com o escândalo do Banco Master.
Como eu sempre trago aqui, porque eu sou democrático, trago a mídia de esquerda. Carta Capital. O impacto do caso Master sobre a imagem do STF, segundo a pesquisa Meia Ideia. De acordo com a sondagem, a maioria dos entrevistados que ouviram falar do tema vê a imagem da corte prejudicada. Olha, se até eles, os progressistas, os de esquerda, que defendem, né, o bate no Bolsonaro, estão mudando de ideia, estão colocando isso daqui, é porque a coisa está feia mesmo. Outro exemplo, ó, o Platô BR do Guilherme Amado, aquele do caso do Felipe Martins. 69,9% veem credibilidade do STF abalada por caso Master, diz pesquisa Meia Ideia. Pesquisa Meia Ideia mostra que Supremo é a instituição mais associada ao escândalo Master. Aqui ele deu o número exato, né? Eu usei 70%, mas 69,9%. E para encerrar, a porta-voz do STF, Daniela Lima, indignada. Dá uma olhadinha. Daniela Lima, você teve acesso a uma pesquisa que fala sobre a imagem, não a sua, que é sempre maravilhosa, mas a do STF. O que fazer, né, com o STF? Quais são os dados que você pode trazer para a gente, hein? Felipe, querido, olha, a pesquisa Meia Ideia, que foi liberada ontem por volta de meia-noite, traz pela primeira vez uma mensuração do estrago causado pelo caso Master na imagem do Supremo Tribunal Federal. Para vocês terem uma ideia, hoje, segundo a pesquisa do Instituto Ideia, pesquiseiro é o Maurício Moura, é um cara muito respeitado dentro do mercado, mostra que a maioria dos entrevistados, 54%, se não me falha a memória, já entendem que não houve uma tentativa de golpe no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023. O que isso nos indica? Que vai refluindo o número de brasileiros que vem como justo, por exemplo, o julgamento e a condenação de Jair Messias Bolsonaro. Tem um outro dado que é muito importante. A maioria dos entrevistados, divididos ali em 3 fatias, entre os que dizem que mudariam sim de voto por conta deste assunto, os que estão indiferentes e os que, né, não deixariam de votar ou apoiar um candidato, não se influenciariam por isso, nessas 3 fatias, a maioria diz que sim, o impeachment de um integrante do Supremo Federal me faria eleger um candidato nas eleições de outubro. Você vê aí uma mudança de postura também do brasileiro. Depois de tanto escândalo e de saber, né, que essa trama golpista aí é um teatro, as pessoas começaram a ficar com o pé atrás com a Suprema Corte Brasileira. E os resultados estão aí demonstrados na pesquisa. Isso é a comprovação com dados de um bastidor que a gente trouxe lá atrás e que já estava sendo pintado pelos especialistas, pelos marqueteiros, pelo publicitário Paulo Vasconcelos, com quem eu entrevistei e trouxe para vocês, de que o Supremo foi arrastado para a corrida eleitoral, se tornou um fator de instabilidade para o governo Lula. Veja, tá tendo uma confusão aí, né? Muita gente, quando questionado, identifica o Supremo como principal foco de escândalo do Master e, digamos que, crime, tá? Feiura tem no caso, não tem como dizer que não. O caso é feio. Criminoso ele ainda não é. Mas há indícios de crime, por exemplo, no Congresso Nacional, que está passando. Ainda não é, porque o caso Master começou a ser investigado de verdade agora sob a relatoria do ministro André Mendonça. Enquanto ele estava na gaveta do Dias Toffoli, envolvido com Daniel Vorcaro, a coisa não andava. Escândalo todo dia é o que teremos, e eu venho falando isso todos os dias aqui. Sendo batido nesse momento para a opinião pública. O Supremo é identificado como maior foco do escândalo e depois o governo federal, que ainda não apareceu um representante ali para chamar de seu diretamente envolvido no caso do Master. O fato, gente, é que este episódio, a bancarrota do Master, está arrastando o Supremo também para um lamaçal no qual os ministros estão encontrando muita dificuldade de sair ou de tirar a corte. É uma pesquisa que traz dados importantes e que vai certamente nortear o trabalho, em especial da oposição, em outubro nas eleições.
o Supremo Tribunal Federal é pautar e vai ser palanque daqueles que querem fazer campanha em cima do corte de integrantes da corte hoje. É uma indicação importante e dá tom de urgência a uma espécie de reação, se possível, institucional do Supremo Tribunal Federal. Felipe. Gente, na linha do que a gente estava conversando nesses últimos dias, então... Que tipo, né, de reação? A reação que a gente conhece, a do ministro Alexandre de Moraes metendo o pé na porta dos desafetos. Olha, o que a gente viu agora não é uma vitória da oposição, como disse a Daniela Lima. O que nós vimos nos resultados dessa pesquisa é o próprio sistema confessando as arbitrariedades do STF. Se veículos de esquerda confirmam que a coisa do lado da Corte Suprema brasileira não está nada bem, é lógico que a direita vai comemorar. E sim, deve usar esse escândalo todo nas próximas eleições. O que acontece são essas pílulas desgastando o governo, pílulas de escândalo, desgastando o governo e o STF todos os dias. O governo agora está mais blindado, mas com certeza, após a quebra do sigilo do filho do presidente na CPMI do INSS e a quebra desse mesmo Lulinha pelo ministro André Mendonça, coisas vão começar a aparecer envolvendo também o governo nessa história toda. Mas uma coisa, essa pesquisa mostrou que o STF já não consegue esconder mais que as pessoas não estão muito felizes com o que está acontecendo com aqueles que deveriam proteger a nossa Constituição. Obrigado por assistir o vídeo até o final.